E a Defesa Civil de Santa Catarina, ela tem apresentado resultados rápidos diante de fenômenos climáticos, em virtude das ações de prevenção que vão desde monitoramento com o uso de tecnologias avançadas até o envolvimento da própria sociedade. Aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral, no nosso estúdio, secretário de Estado da Defesa Civil, Mário Hildebrand, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Que prazer ter você conosco aqui. Obrigado, Karina. O prazer é meu ter a oportunidade de conversar aí com vocês, com o Estado de Santa Catarina e falar desse trabalho da proteção e defesa civil, da importância da informação e da prevenção no nosso Estado. E quando a gente fala de proteção e alerta para a população, a gente tem um exemplo da semana passada, da chegada do ciclone, onde esse trabalho de prevenção ficou muito claro, a importância dele para a nossa sociedade. Sem dúvida, é fundamental a gente compreender que a gente está amadurecendo para um processo de alerta e de entendimento que a proteção é essencial no cuidado da vida e a prevenção faz parte desse processo. E quando nós, naquele momento, emitimos um alerta e foi suspenso as aulas, por exemplo, ele foi fundamental para a gente começar a criar uma cultura cada vez mais presente, protetiva e cuidadosa com o nosso cidadão. Algumas pessoas, no não entendimento, dizem, eles suspenderam as aulas porque não tem estrutura na escola para cuidar das crianças. Muito pelo contrário, eu acho que a maioria das nossas escolas tem uma estrutura ainda melhor do que, infelizmente, algumas casas das pessoas. Mas a gente precisa lembrar que a criança precisa ir para a escola, a criança precisa voltar para casa, às vezes está no carro com o pai, com a mãe, e pode cair uma árvore, um poste. Então, tudo isso gera uma proteção ampliada, e quanto menos pessoas numa passagem de um ciclone, de uma tempestade severa, mais proteção e mais cuidado você tem à vida. Então, o alerta foi fundamental e a parada para a gente compreender que a gente precisa avançar ainda mais, e toda a ação e todo o processo da proteção e defesa civil tem um único objetivo: proteger a vida do cidadão, da sua família e o seu patrimônio. O governador Jorginho tem nos cobrado muito isso e a gente tem avançado muito em relação a esse processo. E a Defesa Civil opera, inclusive, com uma central de monitoramento que acontece 24 horas por dia aqui em Florianópolis. É por lá que vocês conseguem acompanhar tanto as condições meteorológicas de todo o estado, quanto o avanço, por exemplo, de um ciclone, como aconteceu na semana passada. Sem dúvida, além do trabalho de assinatura dos canais de comunicação e de informação em relação à previsão meteorológica, nós temos espalhados, além desse trabalho na central, na Grande Florianópolis, que é em Florianópolis, nós temos 4 radares espalhados pelo estado, um em Chapecó, outro em Joinville, outro em Lontras e outro em Araranguá. Estamos trabalhando mais um para a Grande Florianópolis, já estamos no processo de avaliação do local, que pode ser aqui em Florianópolis ou pode ser no município circunvizinho, para que a gente aperfeiçoe ainda mais. Estamos ampliando o processo com a instalação de 130 novas estações meteorológicas, que antes eram 42, focadas no Vale do Itajaí. Hoje nós estamos espalhando isso pelo estado e, além disso, nós estamos trabalhando para o ano que vem mais 130. Serão mais de 300 estações meteorológicas e hidrometeorológicas. Importante, a cada 15 segundos você tem informação atualizada da temperatura, do vento, da chuva, o nível do rio quando ela é instalada em cima de uma ponte. Tudo isso para que a gente possa ter a maior assertividade possível e levar a informação mais rápida para a vida das pessoas. Sem esquecer das mensagens de SMS e sem esquecer do Cell Broadcast, aquela mensagem que invade o teu celular e que ela é fundamental. Quando essa mensagem chega, é porque a situação é de tempestade severa, com risco, às vezes, até de uma microexplosão, de um tornado, para que a gente possa cuidar da vida do cidadão. E, além de toda essa ação de prevenção, a Defesa Civil também atua no socorro e na assistência às vítimas, o que é muito importante depois que algum fenômeno climático acaba acontecendo. Então, nós aumentamos, e a visão do governador Jorginho Mello foi de aumentar os recursos. Nós saímos ano passado no orçamento de 159 milhões, para esse ano no orçamento de 303 milhões, ou seja, dobramos o investimento em recursos orçamentários para a Defesa Civil. Isso nos dá a condição de que, quando acontece um granizo lá no oeste do estado, em Abelardo Luz, em Dionísio Cerqueira, a gente consegue entregar colchão, telha, material de higiene e limpeza, cobertor, tudo em menos de 24 horas. Ou seja, as pessoas que sofreram algum prejuízo, que têm a casa descoberta por conta do granizo, não tem como esperar uma semana para isso chegar. Então, o atendimento tem que ser imediato. O colchão está molhado, ele vai dormir aonde? Então, esse trabalho nos dá a condição de poder cuidar da vida das pessoas, porque hoje não falta recurso e nós temos instrumentos para cuidar ainda mais da vida desse cidadão. Cuida de forma imediata, logo após a passagem de algum evento climático, e continua cuidando depois, até que eles consigam de fato se reestruturar. Isso que é muito importante. Sem dúvida. E aí entra um outro ponto importante, os nossos investimentos para o futuro.
Nós temos uma visão e quando a gente sentou e assumiu, eu vim de uma cidade de Blumenau, prefeito até 31 de dezembro. No meu mandato de 7 anos foram 9 enchentes e 1.300 deslizamentos. Experiência o senhor tem bastante. E as enxurradas eu nem contava mais. E uma das coisas que o governador Jorginho me pediu para estar perto dos prefeitos e das prefeitas e estruturar as defesas civis dos municípios. Para isso a gente fez um simulado esse ano, né? E vai fazer um simulado dia 1º de março do ano que vem para criar a estrutura. E além disso, nós hoje somos reconhecidos como a melhor defesa civil do Brasil. Mas o governador Jorginho Mello entende que não adianta nós termos a melhor defesa civil se lá no município tem 0, ou seja, 10 vezes 0 é 0. Você precisa dar a estrutura, 10 vezes 10 é 100, 100% de efetividade. Então a gente está dando para cada município um carro 4x4, um drone, um computador, né, um tablet, a estrutura mínima para ele poder atender a sua população, do menorzinho ao maior. Claro que o menorzinho tem mais dificuldade do que o maior. E ainda, a gente aqui no litoral só lembra de defesa civil quando tem chuva, ou microexplosão, ou tornado, né, ou uma enxurrada. Mas lá no oeste, só para ter uma ideia, tivemos 52 municípios em situação de seca esse ano. Sim, e nós fizemos uma avaliação dos últimos 6 anos em relação a isso, fizemos uma tabela por maior recorrência e estamos entregando 126 caminhão-pipa para ajudar esses municípios também a atender a sua população. Ou seja, a estrutura na defesa civil do município é a estrutura para proteger e cuidar do cidadão e dar a condição que ele tenha uma condição de superar esses desafios. Projetos futuros importantíssimos, né? Porque o senhor comentou sobre Blumenau, né? Que é cidade que o senhor conhece, de onde o senhor vem, mas hoje a gente tem visto esses eventos climáticos acontecerem em cidades que às vezes nunca tinham sido acometidas por nenhum tipo de evento climático, né? Ou é a seca, ou é a chuva, ou é a passagem de ciclones. Então, estar preparado, os municípios estarem preparados para saber como agir e estruturados para atender essa população é fundamental, né? Essa é a base de toda a construção de um resultado efetivo lá na ponta. Nós tivemos no dia seguinte ao tornado lá em Dionísio Cerqueira, né? E eu lembro, e não é segredo, da prefeita disse, olha, eu não imaginava que aqui o meu problema maior seria além da fronteira. E eu tive um tornado aqui, né? E agora eu entendi a importância da defesa civil. Então a gente tem feito um trabalho muito forte para que cada prefeito e cada prefeita estruture a sua defesa civil com pessoas capacitadas. Estamos capacitando ao redor do estado, fizemos 3 rodadas de capacitação já pelo estado em cada macro-região e vamos continuar fazendo isso no ano que vem, porque quanto mais capacitado o coordenador e a defesa civil do município, com a estrutura que nós vamos entregar, mais proteção e mais cuidado da vida do cidadão nós vamos ter. E eu acho que essa é a visão e esse é o cuidado que o governador Jorginho Mello tem cobrado de nós o tempo todo o tempo, para a gente cuidar da vida do nosso cidadão. Secretário Mário Hildebrand, muito obrigada pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Um ótimo fim de ano e que vem um 2026 aí de bastante sucesso na Defesa Civil de Santa Catarina. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Que Deus abençoe Santa Catarina, abençoado Natal e Ano Novo a todos. Obrigada.